Cara, ela simplesmente pegava o seu cabelo, ela cortava o cabelo dela e colava nas peças. Assim, eu nunca vi algo parecido. As peças delas tinham relevos, tinham falas. Era incrível o quanto ela era além do tempo. Ela era muito mais pra frente. Eu acho que nem hoje em dia alguém sonharia de fazer algo parecido. Eu acho que ela veio com uma missão e ela cumpriu do começo ao fim. E ela tinha literalmente uma visão estética muito incrível, tanto para roupas, quanto para textura, quanto para cenário, quanto para cores, quanto para paisagens. Então, a contribuição dela, e eu dou graças a Deus por ela ser brasileira, uma mulher negra da Zona Norte de São Paulo. A gente tinha olhado o catálogo, né, que é muito bonito também, um catálogo muito bonito da exposição de 2018 aqui do MASP. E só que quando nós fomos ao MASP e olhamos a obra dela de verdade, assim, os relevos, como ela usava as rendas, a questão dos seios das mulheres, que são relevos também, o cabelo de verdade na obra, aquilo foi impactante para mim, assim, porque é realmente uma obra viva, você percebe que tem vida dentro daquela obra, né? Então, a primeira vez que eu vi uma obra dela, eu fiquei um tempo assim olhando, impactada. Pela Maria Auxiliadora, pela obra, né? Achei tudo impressionante, tudo muito, muito importante. Fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei assim, a gente até então, acompanhando os Inventivos, a gente montava espetáculos a partir de literatura. A gente escolhe um livro, um tema e começa a pesquisar. Enfim, naquele momento a gente também estava olhando para a companhia e pensando que caminho seguir, né? Que rumos tomar. E eu me lembro que a gente precisava naquele momento tomar para a gente de novo a pesquisa, olhar de novo de uma maneira mais fresca para a pesquisa, né? Atualizar a nossa pesquisa. E a gente estava chamando aquele momento de solos férteis, porque eu também tinha um desejo muito de que os artistas ali da companhia pudessem trazer mais para a pesquisa as suas potências, né? Onde eles, para além do teatro, atuavam também. E aí, nesse momento, olhando aquele material, eu fui até a companhia, numa reunião de pauta de projeto, e falei assim, gente, tô apaixonado por isso, vejam. E soltei o catálogo da Maria Auxiliadora, Vida e Obra, e do MASP, e teve um silêncio, assim. Eu nem precisei defender muito, as pessoas ficaram um pouco impressionadas, né, com aquele material. E aí, muitos atores e atrizes também são das artes plásticas, né? E aí logo a gente começou a conversar e a gente resolveu que aquela seria a nossa pesquisa, né? Durante um tempo a gente ia se debruçar na obra e na vida da Maria Auxiliadora da Silva. E aí foi paixão atrás de paixão, porque na sequência a gente descobriu que para falar da Maria Auxiliadora, falar de Maria Auxiliadora não é só falar de uma pessoa, né? Falar da Auxiliadora é falar de uma comunidade. Com licença, Maria, nós viemos aqui te fazer um convite. Estamos organizando, Maria, uma exposição no Conjunto Nacional e queremos que você faça parte. Eu? Isso? E quem são vocês? Maria! Querida, somos curadores, críticos de arte. Vocês são curadores, críticos de arte. Isso parece um sonho. É realidade, viu, menina? Inclusive, temos uma proposta que é fazer uma exposição individual das suas obras. Já temos até uma sugestão de nome. Vai se chamar Maria Auxiliadora da Silva! Meu nome. Isso. Levar a sua obra primitiva. Primitiva? Para todo mundo. Minha obra primitiva. Maria! A sua obra é genial. Isso. Olha, eu vou fazer um chave. Maria, não vai ser só essa exposição não, viu? Se você aceitar, vai ser o início de uma longa jornada, Maria.
Maria, com a gente, você vai poder conhecer o mundo. Isso! O mundo? E então, Maria! Maria! Lembra quando a gente era pequena, Maria? Assim no meu tempo! Aê, Maria Auxiliadora! Caramba, tá famosa aí, Maria. Maria! Saiu do Maria! Saiu do Maria! O que você precisar, pode contar com a gente, que a gente vai fazer essa obra de Senhoras e senhores, curadoras e curadores, senhoras e senhores. Ela teve uma decepção amorosa que a gente da família considera que foi uma coisa que deixou ela muito triste, depressiva. E aí, depois dessa relação que não deu certo, que ela se decepcionou, ela começou a pintar mais ainda. Então, eu acho que ela tinha essa consciência, talvez, de que ela não fosse viver muito tempo, de que ela não fosse conseguir realizar todos esses sonhos, e ela começou a retratar isso nos quadros. Eu vejo dessa forma. Ela namorava um rapaz chamado Romeu, e ela descobriu que esse Romeu era casado. Eu faço questão de contar isso porque depois que aconteceu isso com ela, ela assumiu de vez a arte. Então ela abraçou a arte como se estivesse casado com a arte, porque ela descobriu no futuro que esse rapaz era casado, então ela sentiu-se uma pessoa assim decepcionada, né? Então o que ela fez, casou com a arte. Que o mundo era pequeno demais para ela e seria menor ainda se ela estivesse entre nós. Acho que alcançaria muito mais mulheres, a gente saberia muito mais de mulheres pretas, negras e indígenas. Teriam muito mais exposições, teriam casas, ateliês, ateliê do João Cândido, ateliê da família da Silva, escola da família da Silva, academia. Nossa, então eu acho que a gente não avançou muito, não. O que me impressionou também foi ela conhecer parece indiano. Era um cientista indiano que passou para ela uma massa onde ela podia fazer o trabalho em relevo. Aí todo mundo depois veio perguntar para mim, depois que eu auxiliador, que massa é essa? Eu via preparar, mas nunca peguei E ela não passava também para ninguém a técnica. Eu sei que era um material gozado, porque ela, quando fazia aquela massa, era branca, depois ela ficava violeta. Essa sensação que eu tenho vendo o trabalho, lendo sobre ela os relatos, vendo nas fotos, muito bonita, ela também fazia os próprios vestidos, a própria roupa. Então é uma artista plástica que trabalha a visualidade em muitas esferas, né? Não só da pintura propriamente dita, uma maneira que ela percebe que ela se apresenta no mundo, né? Eu acho que devia ser uma mulher fabulosa. A peça fala sobre isso, inclusive a gente deixa os marcos históricos bastante, embora a peça seja espiralar, né, ela não lida com a cronologia assim tão certinha, mas ela também vai trazer esses processos históricos, e a ditadura está ali. Acho que nunca dá para levar a obra da Maria Auxiliadora sem pensar a família Silva, sem olhar para tudo que essa família segue fazendo, né? E um compromisso com essa memória, né, de todos. Então eu sonho um dia em que a gente vai ter várias individuais, assim, começando lá da Maria Trindade, seu José Cândido, enfim, que a gente consiga pesquisar eles, né, e parar de falar só o nome, porque carece disso. Fico com um sentimento um pouco de revolta, que eu não nego isso, sempre quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo.
E deixo claro isso no sentido de que aconteceu e tem acontecido muito tarde, né? Eu sinto que esses 7 anos que ela pintou, ela foi muito... Como que eu posso dizer? Subestimada, mas não no sentido de não valorizarem a arte dela, assim, mas eu acho que ela poderia ter mais liberdade. Ela foi um pouco sugada, ela pintou muito, né? As pessoas queriam comprar, comprar e comprar. Ela não pôde viajar, por exemplo, aproveitar a vida com a arte, né? Ela pintava e eu imagino que naquela época as pessoas pagavam pouco. Então, ver tudo isso acontecendo agora, é claro que eu fico muito feliz. A exposição do MASP foi a realização de um grande sonho, mas tem a família toda também que pinta, né? E as coisas ainda demoram muito para a gente realizar. Eu sinto que a gente ainda está muito atrasado. Mas eu fico feliz com tudo que vem acontecendo, mas com esse sentimento de um pouco de pena, assim, por ela ter vivido tão pouco. Mas está viva, né? E que bom que em épocas de tanta tecnologia a gente possa conseguir agora falar de Maria Auxiliadora, falar para as crianças, para os jovens, para a gente tentar diminuir um pouco esse apagamento histórico, né? Porque foi isso que aconteceu com ela e é isso que acontece com a minha família. Ah, beleza, mas essa arte da Maria Auxiliadora é muito ingênua, arte naif e tudo mais, e eu não consigo decifrar de que academia que ela veio ou não. A academia é a Academia da Silva. Não existe academia melhor do que essa, porque se você vê a obra da mãe, se você vê coisas que o pai também já fez, João Cândido, Conceição e diversos outros irmãos, você vê assim, cara, eles têm algo muito parecido e eles literalmente são a própria academia deles mesmos. E isso é incrível, isso é lindo de se ver. Para mim, ela é como se fosse a mãe, não tirando esse mérito da minha avó, mas como meu pai sempre falou, assim, ela começou a pintar muito tarde e ela pintou por pouco tempo, mas eu sempre tive assim que ela não podia parar de pintar, né? Assim como eu vejo hoje com meu pai, ele não pode parar de pintar. Então ela era uma artista que lutou muito, né, pela vida e que o tempo que ela teve, ela dedicou para a pintura. Então, para mim, ela é assim a maior referência de força mesmo, feminina, assim, de fazer o que quer, sabe? Uma referência muito importante. Assim. Ela já sabia o que estava por vir, então creio que muitas pessoas que passem por câncer, passem por essa doença, vão sentindo quando está chegando a hora, então ela produziu peças até o dia da morte dela, assim, mais ou menos, até os últimos, assim, até não poder mais. Ela fala muito especialmente sobre mulheres negras, sobre preterimento e sobre essa, talvez, vontade de se casar. Por que uma noiva no caixão? Eu fiquei sabendo que antigamente, quando você se casava, quando você morria muito jovem, você morria sem se casar, então muitas mulheres elas eram enterradas com roupas de noiva, de vestido de noiva. Então, e sabendo também com a peça sobre a Maria Auxiliadora também eu soube que ela teve um par romântico, né, o Romeu, e depois ela descobriu que ele era um homem casado. Então é sobre o preterimento, sobre essa vontade que a gente talvez nunca tenha, a gente nunca consiga alcançar. Então, sobre um sonho. Eu não sei se o velório da noiva, quando eu olho, porque tem um retrato da noiva ainda viva, vestida de noiva, eu não sei se ela chegou a se casar ou não. Fica
essa questão, mas é muito forte para mim, é muito forte por ver a história das mulheres negras da minha família também, que não conseguiram se casar. A primeira obra que eu vi, assim, que eu olhei presencialmente, e aí que eu tô dizendo e eu fiquei impactado, foi As Três Mulheres. Essa é uma obra que, tipo, quando eu cheguei no MASP, então, tipo, foi lá no MASP que eu vi a primeira vez, e quando eu vi, eu fiquei impactado, assim, porque é isso, né? E é muito curioso, né, quando a gente fala assim, porque Maria Auxiliadora tá lá no gênero do naif, né, do ingênuo. Mas como é possível você olhar para uma obra dessa e achar que é ingênuo? É muita reflexão dentro de uma obra, né? Então é muito, ai gente, é muito hegemônico, né? Decidir o que é ingênuo, né? Né? Esse tipo de nomenclatura que colocam em cima das obras, porque as obras de Maria Auxiliadora são incríveis, elas geram muitas reflexões e isso também é muito importante, muito legal, muito precioso. Ela tem uma pintura esférica, né? O que é uma pintura esférica? Uma pintura que faz com que você é uma pintura que ao invés de responder às suas perguntas, ela te traz perguntas. Poder representar, e hoje, e sobretudo no teatro, né, no teatro negro, a gente sempre falava, quais são as nossas personagens, né, porque infelizmente na dramaturgia mundial, né, nós somos pouco representados, e a Maria Auxiliadora é uma possível personagem importante, então representar a Maria Auxiliadora no teatro é também trazer outras possibilidades de personagens interessantes, profundas, verticais, cheio de uma personagem esférica, né? Então, fazer a Maria Auxiliadora é trazer essa possibilidade de uma outra personagem para o teatro, né? Para o teatro negro e para o teatro brasileiro. Enfim, mas é um desafio. Um coração quebrado, depois de remendado vira dois. Né? Corações que são gêmeos, batendo, pulsando, né? Feito tambor. E uma cuíca lá no fundo. Um gemido de dor, te fazendo lembrar do que você passou, mas nada passa de verdade, viu? Continua acontecendo. É aquela hora que o conteúdo vaza e a água represada transborda. Mulher é rio que não se represa. Você pode escoar por um tempo, viu? Mas prender não. Cada rio desse mundo é lágrima de mulher que, mesmo destruída, é capaz de gerar vida. Nem que seja para parir ela mesma. O espelho de Oxum não é acessório de beleza. É arma de guerra. Por isso ele fica virado na direção de quem chega. Oxum sabe que eu venho. Não precisa de confirmação. Ela sabe que o amor é um feitiço. E quando uma mulher tem o coração partido, ela tem duas opções: morrer ou renascer. Eu fiz os dois. Eu matei e velei a noiva, aquela que espera, que existe para o que o outro quer. E renasci. Iemanjás, Nossa Senhoras, Ave Marias e Oxum.
Nós somos um altar vivo de mulheres que sobreviveram. Eu sou o encontro de todos os rios, formando o oceano. Eu sou Atlântica. É meio difícil gostar de uma obra só da Maria Auxiliadora. Mas um quadro dela que a gente não esquece, mesmo, embora todos os quadros, ela era viva e estava saudável, né? Quando ela pintou quadros lindíssimos, né? Mas um quadro que me impressionou é o último quadro que ela fez, que está na última página do livro, que é ela recebendo inspiração, pincéis e tinta do plano espiritual. Eu vejo assim. Esse quadro me impressiona porque mostra que ela tinha uma inspiração praticamente divina. Então nós promovemos algumas rodas de samba, chamamos algumas pessoas, Maria Helena, embaixadora do samba, a embaixatriz do samba, o Dicá, né, o embaixador do samba, a gente chamou a Pérola Matos, que vem do samba de bumba, enfim, a gente chamou algumas pessoas, samba do Congo, para falar um pouco de samba e para trazer essa questão da roda, porque para a gente a roda é alguma coisa, saber, né, ciência. Né? Então a gente foi trazendo isso e também construindo a peça, a dramaturgia da Dione Carlos, então ela também foi assistindo o processo e foi construindo a dramaturgia. A gente trabalha em processo colaborativo, então o grupo também colabora com a dramaturgia, e aí a gente foi construindo. O Flávio Rodrigues, ele é um diretor que já pensa no cenário, então o cenário é a partir de mobiliários, né? Ele é mineiro também, assim como a Maria Auxiliadora. O elenco foi ver os quadros que estavam de novo em exposição, eram 3 ou 4 quadros. Só que quando a gente chegou, eu fiquei muito emocionado. Eu fiquei muito impactado, na realidade. Porque os quadros tinham muito mais potência e força e energia do que no catálogo, sabe? O catálogo é legal, é importante, porque a gente ali organiza, a gente registra, mas ver a obra ao vivo é como no teatro, sabe? Tem força, tem energia, comunica outras coisas, né? E a obra dela é isso. Então, diferente de alguns quadros, né? Sei lá, já tive oportunidade de ver a Mona Lisa no Louvre, por exemplo, e é parecido com o que, né? Com o que eu vejo no catálogo. Mas a Auxiliadora não, né? Eu estou fazendo juízo de valor, estou falando que, tipo, é uma experiência assistir, ver uma tela da Maria Auxiliadora ao vivo, porque ela trabalha com relevos, porque tem cabelo, porque tem ali uma textura, ela desenha, tem personagens atrás de renda, saca? Tipo, é muito impressionante, é muito impressionante. Quando esse livro foi lançado, o lançamento desse livro aqui, o primeiro, a tiragem, a Auxiliadora já estava no leito do hospital falecendo. Ela não viu o lançamento desse livro. Nós da família fomos lá num tal de clube, eu até esqueço que lugar que é, porque nós tínhamos que atravessar de balsa para lá de Parelheiro, né? Clube Santa Mônica, nós recebendo a homenagem dela e o livro, e ela falecendo no hospital. Ela não chegou a ver esse livro. Nossa, que legal, meu tio faz escultura, minha tia pinta, minha avó borda, e todos eles bordam e pintam também, sabe? Eu sempre normalizei isso, para mim era... E aí depois que eu cresço, que eu venho parar para prestar atenção em cada um deles, prestar atenção nas técnicas. Eu acho que a Maria Auxiliadora, ela falou muito sobre a vida dela também nas técnicas de pintura dela, essa questão de pegar cabelo dela e colocar no quadro, sabe? Isso para mim é muito vivo, assim. É um recado muito forte, muito marcante. A minha leitura tem um quadro, por exemplo, que eu gosto muito, que é um diálogo dela na cama com uma amiga dela e que é uma cena assim, de um cotidiano de uma mulher livre, uma mulher solteira que não casou
e que ela está comentando com a amiga como que vai ser a noite, elas estão se arrumando, sabe? E a questão da sexualidade também feminina, ela colocava isso muito no quadro. Essa liberdade mesmo, é esse recado que eu acho que ela queria deixar, sabe, para as mulheres, não só para as mulheres, mas para todo mundo, assim. Da mulher conseguir fazer o que ela quer e com muita coragem. Assim, minha família é muito grande, né? Então os irmãos, cada um, foram seguindo o seu caminho, assim. E poucas instituições que são abertas ao público possuem esses trabalhos, né? Como é o caso do MASP, que tem 4 pinturas no seu acervo e que tem exposto, né, nesses últimos anos. No mais, a gente vai tentando localizar em outras coleções nacionais, mas tem muita coisa fora do país. Muito boa, muito incrível nesse sentido de se reafirmar, de se colocar, de ocupar esses lugares e de fazer questão de chamar a atenção, de ser quem ela era e não esconder isso assim para ninguém. Assim, ó, eu sou Maria Auxiliadora da Silva, eu vim de não sei aonde, vim desse lugar, minha religião é essa, eu sou essa. Não havia nada, não existe segredo entre nós e Maria Auxiliadora. Ela sempre foi uma pessoa muito clara e transparente sobre quem ela era. O crespo, o cabelo também, de acordo com a época também, existiram épocas que ela usou cabelo crespo, existiram épocas que ela usou o cabelo alisado, mas isso não a fazia mais ou menos negra. Então, era incrível, assim, é incrível o posicionamento dela em cada parte da vida. Né? Então parece que Maria Auxiliadora, a produção dela não teria a dignidade, a excelência, né, de produção se não tiver que citar Mário Chamber, MASP, Pietro Maria Bardi, né? Então eu fico pensando sobre isso, é necessário? Precisa desses avals, né? Precisa dessas instituições, desses críticos para poder legitimar a obra de Maria Auxiliadora? Ou ela por si só e o talento e a persistência, né, a grandiosidade, a pesquisa dela em pintura não são suficientes?